Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós veremos um pronunciamento que é considerado um dos mais complicados para se entender, que é o CPC 32, Tributos sobre o Lucro. O que eu posso dizer é que esse pronunciamento não é que ele em si seja tão complicado assim, mas na verdade ele exige o conhecimento prévio do imposto de renda da pessoa jurídica apurado conforme o lucro real. Então é preciso conhecer imposto de renda lucro real para poder aplicar o CPC 32. Se você não tiver esse conhecimento do lucro real, fica muito difícil entender o que está escrito lá. Então por isso nesse vídeo nós veremos como funciona o imposto de renda lucro real e logo em seguida vamos aplicar o CPC 32 para a gente entender muito melhor. Eu acho que dessa forma vai ficar muito mais claro. Mas antes eu quero fazer um convite para você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para saber das novidades. Então vamos lá à apresentação. Bom, primeiro o conceito de lucro real. O lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação. E aqui a gente vai ver que ele vai partir do LAI, lucro antes do imposto de renda, que está lá na DRE. E esse é um ponto que eu quero chamar a atenção, pelo seguinte, porque a gente basicamente tem três formas de apuração do lucro real da pessoa jurídica. Para a gente chegar à base de cálculo do imposto de renda na pessoa jurídica, tem três formas, que é o lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado. Tá? Sem contar o simples, que é uma outra história, mas que normalmente a gente não vai ver em prova de contabilidade o simples, né? Agora, o lucro presumido e o lucro arbitrado, eles não dependem da contabilidade, então eles são apurados de uma forma à parte da contabilidade, então a gente não vai precisar dela. E o CPC 32, que a gente vai estudar, ele vai sempre estar ligado só ao imposto de renda lucro real, porque o lucro real ele vem da contabilidade, depois é feito os ajustes, e o CPC 32, o que ele faz? Ele faz a conciliação entre a contabilidade, que é feita conforme o regime de competência, e o imposto de renda lucro real, que a gente vai ver que ele tem suas particularidades. Por isso o CPC 32 é aplicado ao lucro real, já que o lucro real é o único regime que apura, né, o imposto de renda com base na contabilidade, ou partindo da contabilidade. Então vamos ver aqui, voltando aqui, ó. Lá na DRE, no final dela a gente tem, né, lucro líquido do exercício, antes teremos as participações, o imposto de renda e contribuição social, e antes dele o lucro antes do imposto de renda e contribuição social, o LAI. Então a gente vai pegar aqui o LAI, que está aqui na parte final da DRE, e partindo dele, que seria o lucro apurado na contabilidade, a gente vai ter adições, vamos somar as adições, subtrair as exclusões e vamos ter o saldo ajustado pelas adições e exclusões. Desse saldo ajustado a gente vai subtrair as compensações e assim se tem um lucro real. Este lucro real aqui é a base de cálculo para o imposto de renda do período e sobre esse valor é que vai ser aplicado lá os 15% do imposto de renda mais o adicional de 10%. Tá? Mas antes vamos saber então o conceito desses itens, adições, exclusões e compensações. As adições, elas vão aumentar a base de cálculo do imposto. Elas são representadas por despesas reconhecidas na contabilidade, mas não dedutíveis pela legislação tributária. Exemplos: despesas com brindes, provisões em geral. Tá? Excetuam-se aqui provisão para férias de empregados e de 13º, porque essas duas aqui são dedutíveis. Também são o resultado negativo da equivalência patrimonial e multas fiscais em geral. Então, o que acontece? Todas essas despesas vão aparecer na DRE, porque são despesas para a contabilidade.
Agora, para o imposto de renda, elas não podem ser deduzidas, elas não podem diminuir a base de cálculo do imposto de renda. Por isso, elas têm que ser somadas, tá? Agora, a complexidade que a gente vai ver depois é que algumas dessas despesas, elas não são dedutíveis nunca. E outras, elas podem vir a ser dedutíveis no futuro. Então, voltando aqui, né? Por exemplo, despesa com brinde, ela não é dedutível nunca. Também resultado negativo da equivalência patrimonial. Aqui não se pode deduzir nunca o resultado negativo, multas fiscais em geral também não. Agora, provisões em geral, normalmente elas podem ser deduzidas quando a despesa acontecer de verdade, né? Ou quando a despesa acontecer, não, quando ocorrer um impacto financeiro. Por exemplo, uma que a gente na contabilidade não chama mais assim, mas vamos chamar para facilitar, né? Provisão para crédito de liquidação duvidosa, PCLD. A empresa estima o quanto ela vai perder dos valores a receber naquele momento e já contabiliza como despesa. Agora, o imposto de renda não deixa, tá, fazer essa perda nesse momento. Ele tem uns critérios lá na legislação do imposto de renda e ao longo do tempo ele permite que se contabilize como perda conforme elas vão ocorrendo, né? Conforme ocorra inadimplência de tantos meses, depende do valor, mas no futuro ela pode ser deduzida, uma provisão para crédito de liquidação duvidosa. Uma provisão, por exemplo, para uma reclamatória trabalhista. No momento da provisão, a contabilidade vai contabilizar a despesa, mas por imposto de renda, só quando a empresa perder a ação lá na frente, ela pode deduzir do imposto de renda. Então aqui ela não é dedutível, esse tipo de despesa, né? Não é dedutível no momento em que a contabilidade contabiliza a despesa, mas no futuro ela pode vir a ser deduzida. Vamos ver receitas também que não são reconhecidas na contabilidade, mas que devem ser tributadas no período de acordo com a legislação tributária. Exemplo, ajuste a valor presente de elementos do ativo. Aqui, essa receita, ela, para fins de contábeis, né, ela não é considerado, né, uma receita, né, um ajuste a valor presente em elementos do ativo, ela vai ser o quê? Uma retificadora de um recebível. E que ela vai ser o quê? Ela vai, né, no momento em que ela for considerada realizada, ao longo do tempo, a contabilidade vai transferindo para a receita. Né? Normalmente aqui vai ter que uns juros embutidos na operação. Agora, para o imposto de renda, aquele valor todo que a empresa contabilizou ali, né, que seria, vamos dizer, uma receita bruta, incluindo juros embutidos, já é tributável naquele momento. Então tem que adicionar essa receita, vai ter que aumentar a base de cálculo do imposto de renda, porque na contabilidade ele não contabilizou como receita. Tá? E lucros auferidos por controladas e coligadas domiciliadas no exterior, ela vai ter que ser reconhecida. Por quê? Equivalência patrimonial, quando ela reconhece a equivalência patrimonial, não importa se é no Brasil ou no exterior, ela é excluída. Tá, a gente vai ver que ela é excluída da base de cálculo do imposto de renda, mas se a empresa, a controlada ou coligada, é no exterior, aí ela pode vir a ser tributada, né? Controlada sempre coligada em algumas situações. E aí ela vai somar esse valor aqui de novo como uma adição. Exclusões, elas, na verdade eu coloquei aqui, aumentam a base de cálculo do imposto? Não, né? As exclusões, elas diminuem. Elas vão diminuir a base de cálculo do imposto de renda. O que vai acontecer aqui? Elas são representadas por valores dedutíveis conforme a legislação tributária, mas não reconhecidas como despesa do período. Exemplo, depreciação acelerada incentivada, amortização acelerada incentivada e exaustão acelerada incentivada. São todos casos do quê? Que a empresa ela contabiliza isso como uma despesa dedutível do imposto de renda, mas que na contabilidade não, né? O que seria, por exemplo, uma depreciação acelerada incentivada? Imagine que na contabilidade a empresa ela deprecia aquela máquina em 10 anos porque ela considera que a vida útil dela é de 10 anos. Mas para fins fiscais, em alguns casos, a legislação permite
que a empresa deprecia em dobro. Então, ao invés dela depreciar durante 10 anos 10% ao ano, ela vai depreciar 20% ao ano em 5 anos, né? Porque a depreciação não pode passar de 100%. Só que na contabilidade ela contabiliza certinho 10% ao ano. Mas para fins fiscais, ela vai ser depreciada lá em 5 anos 20%. Então vai ter um 10% a mais, né? 10% da depreciação contábil normal, mais 10% da depreciação incentivada. E receitas não tributáveis, de acordo com a legislação tributária, mas reconhecidas como receitas no período na contabilidade. Por exemplo, dividendo de investida avaliada pelo custo de aquisição. Isso aqui é receita, né? Quando ela não é avaliada pelo MEP, mas para fins de imposto de renda, ela não é tributável, então a gente exclui, né? A gente coloca aqui após 6 meses da data de aquisição do investimento, porque quando a empresa adquire aquele investimento nesse tipo de empresa, né, que não é coligada nem controlada, não é avaliada pelo MEP, se ela receber dividendo em até 6 meses da data de aquisição, ele vai diminuir o valor do custo de aquisição, não é contabilizado como receita, tá? É uma particularidade da legislação do imposto de renda. Resultado positivo da equivalência patrimonial, né, quando é avaliado pelo MEP, é uma receita, mas não é tributável, então ela vai ser excluída. E reversões de provisões indedutíveis. Porque o que acontece? Quando a empresa faz uma provisão, ela vai contabilizar como despesa. E depois, lá na hora, por exemplo, uma ação judicial, vamos supor que ela provisionou 1 milhão naquela ação como despesa, né? Debitou despesa de 1 milhão, creditou provisão para a ação judicial 1 milhão. Aí na hora que ela perdeu, que ela teve que pagar, foi só 800 mil. O que acontece? Ela vai reverter 200 mil como receita. Só que para o imposto de renda, como ela não pôde contabilizar 1 milhão como despesa, ela foi adicionada àquela despesa, ela não deixou deduzir 1 milhão, então ela não pode cobrar imposto depois daquela receita de 200 mil, né? Porque ela já considerou que 1 milhão não era despesa nenhuma, era despesa zero. Então aí ela exclui na hora que ocorre essa reversão, porque a reversão de provisão indedutível vai ser uma receita. Tá? E compensações são saldos de prejuízos fiscais de períodos anteriores que diminuem a base de cálculo do imposto em períodos futuros, até que seja zerado. O que acontece na pessoa jurídica? Quando ela tem um prejuízo num determinado ano, prejuízo fiscal, né, já tendo contabilizado, né, todas as eventuais, né, adições e exclusões. Quando ela tem esse prejuízo, ela pode no futuro, quando ela vir a ter lucro, abater parte daquele lucro com o prejuízo. Tá? Tem um limite aqui, né, que em cada período o saldo de prejuízo fiscal que pode ser compensado está limitado a 30% do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões. Ela pode deduzir, mas ela não vai poder deduzir tudo, né, logo de cara. Então, sempre a gente faz o ajuste, né, do lucro real, né, depois do lucro contábil com as adições e exclusões. Daquele valor, se ela tem prejuízos anteriores, ela pode compensar até 30% daquele valor, ela diminui, né, a base de cálculo do imposto de renda. Tá? E para controlar tudo isso, a gente tem o LALU, o Livro de Apuração do Lucro Real. Ele vai conter o quê? Entre outras informações, a apuração do lucro real com detalhamento das adições, exclusões e compensações. Ele vai ter duas partes, parte A e parte B. A parte A apresenta as informações que compõem o lucro real do período. Então, quando ela vai ter lá o LAI, as adições, as exclusões e as compensações. É o que influencia o lucro real daquele período que está sendo feito, a contabilidade. Já a parte B, ela apresenta valores que vão influenciar a determinação do lucro real de períodos futuros. Porque tem algumas situações que vão influenciar, né, esse lucro, né? Por exemplo, eu falei da depreciação acelerada incentivada. O que acontece? A empresa, ela pode depreciar no máximo 100%, né, daquele valor. Então, vamos supor que a empresa comprou um equipamento que ela vai depreciar com valor residual zero. Equipamento de 1 milhão. Então, na contabilidade da empresa, ela vai depreciar 10% durante 10 anos, 100 mil por ano. Tá? Assim vai ser na contabilidade. Supondo, tá, que ela faça jus a uma depreciação acelerada incentivada, em que ela possa depreciar 20% por ano,
para fins fiscais, o que vai acontecer? A contabilidade dela vai ser normal. Vai estar lá, depreciando 10% ao ano, 100 mil do ano 1 ao ano 10. Só que no imposto de renda, ela vai poder contabilizar 20. Então, no primeiro ano, na contabilidade está 100 mil, mas para fins fiscais, como é 20%, vai poder considerar mais 100 mil. Né? Ela exclui mais 100 mil. No segundo até o quinto ano, ela vai excluindo mais 100 mil, a parte, né, no valor, e 100 mil que era da contabilidade. Aí, ao final do quinto ano, para fins contábeis, já se considerou que a empresa depreciou 100% do equipamento. Só que no sexto ano, o que vai acontecer? A empresa vai continuar na contabilidade, contabilizando aquela despesa, né? 100 mil no sexto, sétimo, até o 10º ano. Mas aí só que a empresa, para fins fiscais, ela já depreciou tudo. Então, o que vai acontecer lá no LALUR? Ela vai ter esse controle. Então, ela vai colocar, ó, no sexto ano, tinha depreciado 100 mil na contabilidade, mas como ela já depreciou 100% até o final do quinto ano, ela vai fazer o quê? Uma adição de 100 mil do sexto ao 10º ano, porque ela já não tem direito de depreciar nada daquele equipamento para fins fiscais, tá? Esse é um dos exemplos de controle que é feito na parte B. A própria compensação também é um outro exemplo. A empresa, ela teve o prejuízo, né? E ela vai poder abater aquele prejuízo nos períodos seguintes, quando a empresa tiver lucro, até 30% do lucro ajustado. Então, ela vai ter que controlar esse saldo, né? Quanto que ela usou para compensar o lucro daquele período e quanto que ainda ficou de saldo para ela poder usar nos períodos posteriores. Então, vamos ver um exemplo aqui de lucro real para ficar bem mais claro essas situações. Olha, a empresa, então, apurou lá na contabilidade um LAIR, né, de 100 mil reais. Tinha resultado positivo de equivalência patrimonial de 12 mil reais. Então, esse valor aqui vai ter que ser o quê? Resultado positivo de equivalência patrimonial tinha uma receita, né? A gente vai ter que excluir, porque resultado positivo de equivalência patrimonial não é tributável. Tá? Essa receita não é tributável. Tinha despesa com brinde, a gente vai ter que excluir essa despesa com brinde, porque despesa com brinde não é dedutível. Despesa com PCLD, a gente vai excluir, não vai excluir, não vai adicionar, né? Vai adicionar a despesa com brinde, vai adicionar a despesa com PCLD, 18 mil reais, porque não é dedutível, só que PCLD a gente vai ter que manter o controle, porque quando a empresa tiver a perda efetiva, aí ela pode deduzir. Depreciação acelerada incentivada, a gente vai fazer uma exclusão também dessa depreciação, mas vamos ter que controlar também, porque vai chegar um momento que a gente vai ter que adicionar, né? Depois que a empresa depreciar totalmente esse valor, a depreciação lá do equipamento, ou seja, do que for, aí ela vai continuar depreciando na contabilidade, mas para fins de imposto de renda ela já depreciou totalmente. Então a gente vai adicionar depois, né? Anos depois. Bom, e na parte B do LALUR ainda tem um saldo de prejuízo fiscal de 40 mil reais. Então ela pode usar esse saldo para compensar, tá, lucros em períodos posteriores, né? Então aqui a gente vai ver todos esses dados. Agora a gente vai ver o que vai acontecer lá na parte A. A gente vai achar o lucro real do período, que é o que vai influenciar o próprio, né, esse próprio período aqui, ó. Então ela tinha na contabilidade, né, um lucro antes do imposto de renda de 100 mil reais. Nesse valor a gente vai adicionar o quê? Despesa com brinde, né, de 4 mil reais, né, é indedutível, não pode deduzir. Como que a gente anula esse efeito da despesa que está lá na contabilidade? Quer dizer, quando esse 100 mil foi considerando, né, tendo subtraído 4 mil e 18 mil. Para anular, a gente vai somar, né? Então, a gente vai somar a despesa com brinde e somar a despesa com PCLD de 18 mil reais. São as adições. As exclusões, o que é? Resultado positivo da equivalência patrimonial, a gente subtrai, porque é uma receita para a contabilidade, mas para fins de imposto de renda, esta receita não é tributável, então a gente exclui. E vamos excluir a depreciação acelerada incentivada também de 5 mil reais, porque ela fez uma depreciação contábil de acordo com a regra mesmo, né, o quanto a empresa pretende usar aquele ativo, mas para fins fiscais é permitido que ela acelere, que ela coloque uma depreciação maior daquele item. Então a gente vai excluir, né, porque a depreciação
estava só um valor, devia estar um valor menor, né? Tipo 5.000, e agora a gente coloca mais 5.000, por exemplo. Então, exclui, né? Porque a gente vai diminuir a base de cálculo do imposto de renda. O lucro ajustado, após as adições e exclusões, foi de 105.000, né? A gente somou esses valores aqui, né? Somamos e subtraímos esses dos 100.000, aí chegamos a um lucro ajustado de 105.000. Como ela tem prejuízo anterior, até 30% desse valor a gente pode abater, fazer uma compensação. Então, compensação 30% de 105.000, 31.500. Não quer dizer que ela iria tirar 31.500, porque para poder fazer essa compensação ela teria que ter um saldo pelo menos de 31.500. E ela tinha, né? Tinha R$40.000 de saldo de prejuízos fiscais anteriores. Então a gente vai subtrair esse valor aqui. Vamos ter um lucro real de R$73.500, tá? É este valor que vai ser aplicado, os 15% mais o adicional de 10%. Esse é o lucro real. Então foi aqui na parte A, a gente apura o lucro real do período. Agora, na parte B, a gente vai ter o controle de tudo que afeta mais de um período. O que afeta mais de um período? Por exemplo, os prejuízos fiscais, né, que ela tinha um saldo inicial de 40.000, usou 31.500, tá? Então o saldo final de prejuízos fiscais é 8.500. Ainda sobra isso para o lucro que ela tiver em períodos posteriores, ela pode diminuir esse valor aqui, tá? E a gente vai adicionar a despesa com PSLD, só que por que ele tem que controlar na parte B? Porque quando a perda ocorrer efetivamente, conforme as regras do imposto de renda, aí a empresa vai poder deduzir do imposto de renda o valor da despesa com PSLD. Mas daí já não é despesa com PSLD, é a despesa que ela tiver com a perda efetiva, né? Dos créditos dela, né? Que o devedor não pagou. E ela vai excluir aqui depreciação acelerada incentivada, mas depois no futuro, quando ele já tiver totalmente depreciado para fins fiscais, mas ainda a depreciação ainda estiver ocorrendo na contabilidade, ela vai passar a somar lá como uma adição ao lucro real para anular o efeito, porque senão, né, a gente teria o que? Uma depreciação maior do que 100% do bem. Tá? Então aqui a gente viu como é esse funcionamento do lucro real. Tá? Então é preciso entender bem esse funcionamento, esse conceito de adição e de exclusão. Agora vamos lá para o CPC 32, que ele vai fazer essa conciliação. Por que eu falo que é uma conciliação? Porque a gente viu que na contabilidade a despesa muitas vezes já ocorreu, só que para o imposto de renda ele não considerou aquela despesa dedutível naquele momento, mas ela pode ser dedutível no futuro. Só que lembrando, para a contabilidade não interessa isso. Para a contabilidade o que é? O que interessa é o regime de competência. Então a gente vai ter que conciliar o valor que está sendo pago do imposto de renda, o valor, né, do período do imposto de renda, com o que de fato é receita e despesa para a empresa. Vamos ver como que é feita essa conciliação aqui. Bom, primeiro a gente tem uma situação aqui dita que é de diferenças temporárias que podem ser dedutíveis ou tributáveis, tá? O que são diferenças temporárias dedutíveis? As diferenças, elas serão dedutíveis na apuração de lucro tributável de período futuro, decorrem de adições temporárias. Na sua Constituição, geram um ativo fiscal diferido. Exemplo, perdas estimadas por crédito e liquidação duvidosa. Então, muito cuidado aqui nesse conceito. O que eu estava falando antes? Quando a gente tem uma adição permanente, não vai ter mais efeito nenhum na contabilidade para o futuro, a gente não precisa se preocupar. A gente vai calcular naquele momento, mas ela não tem reflexo nenhum para o futuro. O que seria uma adição permanente? Por exemplo, despesa com brinde. Aquela despesa com brinde foi despesa na contabilidade, mas para fins de imposto de renda não é despesa, e ela não pode deduzir aquele valor nem agora nem nunca. Então não tem problema, não precisaria nem do CPC 32, não vou fazer nada com uma adição permanente. Agora, quando a gente tem uma adição temporária, aí que vai ser o problema. Por que é o problema? Porque a PSLD, ela não é dedutível
naquele momento, só que ela passa a ser dedutível no futuro. Tá? Então, o que aconteceu? Qual foi o efeito disso? Para a contabilidade, a PCLD já é uma despesa. Então, o imposto de renda para fins de contabilidade deveria considerar a PCLD. Mas o fato é que ele não considera. Então, o que ele faz? Falou, ó, então aqui, como ele não considerou, qual que foi o efeito? Eu paguei imposto de renda a mais, né? Porque a PCLD não pode ser deduzida do imposto de renda. Eu paguei a mais. Mas paguei a mais mesmo? Nesse caso, eu paguei a mais, mas no futuro eu vou ter direito a ter ele de volta. Então, o que a gente vai fazer? Esse valor que eu paguei a mais é como se ela fosse o quê, na verdade? É como se ela fosse vamos dizer assim, é como se fosse uma receita agora. Por que uma receita agora? Porque, na verdade, eu estou pagando mais do que eu deveria pagar. Então, qual vai ser a contrapartida disso? Vai ser, dessa diferença temporária dedutiva, a contrapartida vai ser um ativo fiscal diferido. Porque, lembrando, né, ela pagou um imposto de renda a mais do que deveria. Se ela pagou a mais, o raciocínio é o seguinte, olha, eu paguei um imposto de renda a mais por conta da PCLD, então é como se eu tivesse o quê? Uma receita aqui, porque eu estou pagando a mais, vamos dizer assim, um crédito que eu tenho com o fisco. E partidas dobradas, o que ele vai me resultar? Um ativo de outro lado, né? Uma receita me gera um ativo, que é o ativo fiscal diferido. Vamos ver diferenças temporárias tributáveis. Elas serão tributáveis na apuração de lucro tributável de período futuro. Decorrem de exclusões temporárias. Na sua Constituição, geram um passivo fiscal diferido. Um exemplo é o ajuste positivo a valor justo. O que vai acontecer no ajuste positivo a valor justo? Olha só. Nesse ajuste positivo a valor justo, a contabilidade aumentou um ativo, fez uma avaliação a valor justo, por exemplo, uma aplicação financeira, tá? que vai ser avaliada a valor justo por meio do resultado, né? E quando ela fez essa avaliação a valor justo daquela aplicação financeira, para a contabilidade foi uma receita, tá? Foi uma receita para a contabilidade. Só que para o imposto de renda fala, não vou tributar agora. Eu tributo quando você realizar no futuro, quando você vender aquele investimento, aquela aplicação financeira, aquele instrumento financeiro. Nesse momento, não vou tributar. Aí o imposto de renda fez uma exclusão temporária, vai cobrar no futuro. Mas o que acontece para a contabilidade? Falou, ora, mas isso aqui é uma receita, esse ajuste positivo a valor justo, né? Ele aumentou o ativo do instrumento financeiro e do outro lado ela contabilizou uma receita. Ela deveria pagar imposto de renda, mas não pagou. Bom, não pagou, então é como se fosse o quê? Ela teve um benefício, vamos dizer assim, ela teve uma despesa ali. Esse benefício que ela teve de pagar a menos, mas ela deveria pagar a mais. Aquilo deveria ter sido, né? Era uma despesa para ela naquele momento. Então ela contabiliza essa diferença, que é uma despesa, e ela vai gerar o que? Um passivo fiscal diferido, porque a contrapartida dessa despesa, daquele valor, vai ser o quê? Um passivo fiscal diferido naquele valor, tá? Vai ser a mesma coisa aqui, isso porque é uma exclusão temporária. Quando é uma exclusão permanente, também a gente não precisa se preocupar, não vai ter efeito nenhum para o futuro. Seria o caso, por exemplo, de uma receita com dividendos, tá? De um investimento contabilizado ao custo, avaliado ao custo de aquisição. Esse investimento lá, um investimento permanente ao custo de aquisição, teve um dividendo. Esse dividendo é contabilizado como receita na contabilidade, mas para fins de imposto de renda ele não vai ser tributado nunca, nem agora nem no futuro. Diferente do ajuste positivo a valor justo, que vai ser tributado no futuro. Por isso o ajuste positivo a valor justo é uma diferença temporária, tá? Ele vai ser temporário e já o dividendo é permanente. Então, dito isso, o que a gente se preocupa? A gente vai se preocupar o que vai gerar ativo fiscal diferido e passivo fiscal diferido. Tudo que for o quê? Uma adição ou uma exclusão temporária, porque vai ter uma diferença no tempo
ela não é, ela é receita ou despesa para a contabilidade daquele momento, mas para o imposto de renda ela só vai ter mais efeitos, né? Ela só vai ser tributada ou deduzida no futuro. Então, como vai ter esse descasamento é que vai gerar esse passivo fiscal diferido, o ativo fiscal diferido. Mas vamos ver um exemplo que eu acho que vai ficar bem mais claro. A empresa, então, tem essa demonstração de resultado, olha, ela tem receita de vendas, 200 mil, custo das mercadorias vendidas, 110 mil, despesa administrativa, 30 mil, despesa com multa fiscal de 5 mil, o que vai ter que ser aqui? Isso aqui a gente vai ter que fazer o quê? Uma adição, só que essa adição só vai ter efeito agora no presente, né? No futuro eu não vou me preocupar. Por quê? Porque isso aqui não pode ser deduzido nem agora nem nunca. Vai ter uma despesa com PCLD. Essa despesa com PCLD, essa eu vou ter que me preocupar no futuro também, porque ela é uma adição temporária. Ela não pode deduzir despesa com PCLD agora, mas vai poder no futuro. Então eu tenho que guardar esse valor. Receita com dividendos é uma exclusão permanente. Vai ter efeito agora, mas eu não preciso me preocupar no futuro. Por quê? Porque dividendo ela não vai ser tributável nem agora nem nunca. Tá? Não vai tributar mesmo, então só exclui agora do presente. Agora, o ajuste positivo a valor justo, como a gente viu, é uma exclusão temporária. Eu não tributo agora, mas ele vai ser tributado no futuro quando a empresa, né, realizar aquele investimento, ela vender o investimento, tá? Então, a gente vai ter esses ajustes. E aqui temos o LAI, né? A gente vai partir desse LAI, 65 mil, lucro antes do imposto de renda, e depois vamos fazer adições e exclusões para se chegar ao lucro real, tá? É assim que vai funcionar. Então, a gente viu, né? A gente vai adicionar e excluir, tá? Agora, o que for temporário vai nos dar um outro efeito também. Eu não vou poder só, né, excluir e adicionar e acabou, como vai ser no caso dos permanentes. Então vamos ver aqui, ó. A gente viu lá que o LAIR, né, era de 65 mil. Este LAIR de 65 mil, o que a gente vai fazer com ele? Nós vamos adicionar, né, despesa com multas fiscais, 5 mil, despesa com PCLD. E vamos subtrair, né, vamos ter as exclusões, né, receita com dividendos de 2 mil e ajuste positivo a valor justo de 6 mil. Aqui, compensação de prejuízos fiscais zero, né, nesse exemplo não tinha nada de prejuízo fiscal. Tá? Então a gente vai ter o quê? Um lucro real de 60 mil. Quanto que a empresa vai ter que pagar de imposto de renda aqui? Vai pagar lá, no meu exemplo eu falei, ó, vai ser só 34%, tá, de imposto de renda e contribuição social. Não vou calcular, não vou elocubrar nada. Falar, aplica 34% e pronto. Então eu tenho um imposto de renda de 20.400. É esse imposto de renda, essa IR corrente vai ser o quê? Uma despesa de IR corrente em contrapartida ao IR a pagar, 20.400, que é o que ele efetivamente tem que pagar para a Receita nesse momento, tá? Só que olha só, eu coloquei inicialmente essa despesa do IR e contribuição social corrente de 20.400, e esse é o conceito do CPC 32 mesmo, que ele corresponde exatamente ao IR a pagar, tá? Só que ele não é, tá, a despesa na realidade, né? Porque eu vou ter que fazer um ajuste agora com base nas adições temporárias e nas exclusões temporárias. Eu vou ter que fazer um ajuste aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, o que vai acontecer. Eu tenho o quê? Que essa despesa com PCLD é uma diferença temporária dedutível, porque no futuro eu posso deduzir. Agora não, mas no futuro eu posso deduzir. Eu tenho que o ajuste positivo ao valor justo é uma diferença temporária tributável, porque eu não vou tributar agora, mas no futuro ele vai ser tributado. Então sempre o dedutível quer dizer que ele é dedutível no futuro, e o tributável que ele vai ser tributado no futuro, tá? Porque aqui não é uma despesa deduz, mas no futuro. E o ajuste positivo ao valor justo, que é uma receita, ele é tributado, mas só no futuro. Então, o que vai acontecer aqui? Ó?
Vamos ver o lançamento. Primeiro eu vou reconhecer o IR Contribuição Social Corrente. Esse aqui é o IR Contribuição Social calculado direitinho lá. Você pega o lá e bota lá adições, exclusões, compensações, vai dar a base de cálculo do imposto de renda, aplica a alíquota e vai dar o corrente. E ele vai ser, eu debito, né, resultado como uma despesa, IR Contribuição Social Correntes 20.400 e credito lá o IR CSLL a pagar lá no passivo 20.400, tá? Esse é o valor que ele tem que pagar. Agora, e o reconhecimento do IR e CSLL diferido? O que vai acontecer aqui? Olha só, vamos prestar atenção aqui na lógica da coisa. Ó. Eu tinha, tá, a PSLD de R$8.000, tá? Essa PSLD, ela é dedutível no futuro, tá? Então ela me gera uma receita, tá? E essa receita tem como contrapartida um ativo, né? Uma receita é associada a um ativo, né? E uma despesa associada a um passivo, tá? Então ele me gera uma receita. Por que uma receita? Porque eu já estou pagando o IR a mais aqui, ó. Eu estou pagando o IR a mais. Essa diferença aqui que ele está pagando a mais vai ser uma receita. Receita de quanto? Ah, a PSLD é 8.000, eu multiplico, né, pela alíquota do imposto de renda e contribuição social, que é 34%. Então, deu 2.720 aqui. Tá? E a contrapartida dele seria uma receita de 2.720, tá? Eu debitaria ativo fiscal diferido, 2.720, que é o valor dele vezes os 34% da alíquota do imposto de renda. A contrapartida seria uma receita de ativo fiscal, uma receita, né, que seria, né, essa receita referente ao ativo fiscal diferido. E o passivo fiscal diferido, o que é? É 6.000 daquele ajuste a valor justo, aquela receita que não foi tributável agora, mas é tributável no futuro. Então eu considero ela o quê? Se eu deixei de pagar imposto agora que eu deveria pagar, ele já contabiliza a despesa agora, porque essa despesa já é despesa agora. Então ela debita uma despesa. E o que está associado a uma despesa? Um passivo. É esse passivo fiscal diferido. Então eu faria o quê? Contabilizaria uma despesa de 2040. Então, esse caso aqui eu contabilizaria uma receita de 2.720 e aqui embaixo eu contabilizo uma despesa de 2040. Qual que é a diferença entre um e o outro? 2.720 menos 2040 daria 680 de diferença, né? Eu já coloco aqui só o saldo, né? O IR diferido, resultado 680, que é uma receita, né? Como ele deu um resultado positivo, ele é uma receita. Porque, na verdade, ele seria o que aqui? Esse 680, o que é? Quando a gente fez este primeiro lançamento aqui, a gente teria 2.720 de receita aqui. É a 2.720, opa, peraí. Deixa eu apagar aqui, borracha. Então, a gente teria aqui, quando a gente fez o primeiro lançamento, lá uma receita de 2.720, né? Um ativo 2.720, uma receita 2.720. Quando a gente fez este passivo diferido aqui, foi um passivo, a contrapartida foi uma despesa de 2040, despesa de 2040. Então, esse 680, na verdade, é essa diferença aqui, né? Então, agora, então, prestou atenção que gerou o IR-CSLL diferido, que foi uma receita de 680? Então, vamos voltar a DRE. Ó. A gente tinha um lucro antes do imposto de renda, um LAI de 65.000. Aí a gente disse que tinha uma despesa que era o IR-CSLL corrente de 20.400. Só que lembrando, né, esse 20.400, na verdade, é o quê? É para fins de imposto de renda. Mas a contabilidade, o que interessa é competência. Então, pela competência, eu teria que ter o quê? Um IR a mais, tá? De 2040, que é lá que a gente fez a conta lá atrás, e teria que ter um IR a menos de 2.720. Tá? Então, ali por isso era uma receita de 2.720, uma despesa de 2040, que deu uma diferença o quê? Uma receita de 680. Tá? Então, aqui,
Se a questão da prova perguntar o IR corrente, 20.400, né? Despesa de 20.400. O IR diferido, uma receita de 680. Agora, qual que é a despesa de imposto de renda e contribuição social? É a soma desses dois caras aqui. Porque, na verdade, para fins de competência, ele não teria uma despesa de 20.400, é 20.400 menos 680. A despesa de IR é 19.720, tá? Porque ele vai contabilizar esta diferença aqui. Então, efetivamente, a despesa é essa. Tá? E aqui a gente vai ver, então, agora, por fim, uma questão, tá, da FGV que lida com isso para a gente achar qual é a despesa do imposto de renda. Tá? E aí, vamos ver aqui, ó, o que diz a questão. Uma empresa que tem histórico de ser lucrativa realizou as seguintes transações em 2014. Receita de serviços tributáveis, 200 mil. Despesa com provisão para contingências trabalhistas, 50 mil. Despesas com multas não dedutíveis, 40 mil. Tá? De acordo com o CPC 32, tributo sobre o lucro líquido da empresa em 31/12 de 2014, considerando a alíquota fixa de 34%, foi de... Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a partir do LAI, que a gente vai achar, daí depois a gente soma as adições, subtrai as exclusões, vamos ter a base de cálculo do imposto de renda que a gente aplica o 34%. Esse vai ser o IR-CSLL corrente. Aí a gente vai ver as diferenças temporárias para ajustar esse IR corrente, que aí a gente vai ter a despesa de fato. Então vamos lá. Demonstração do resultado do exercício. A gente tinha uma receita de 200 mil, menos uma despesa com provisão para contingência trabalhista de 50 mil, menos uma despesa com multas não dedutíveis, né, 40 mil. Então, a gente teve um lucro antes do imposto de renda de 110 mil, tá? Esse é o LAI, lá na contabilidade. Aí, esse valor, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter duas adições, né? Lá no livro de apuração do lucro real, o que a gente vai fazer? Pegou lá o LAI de 110 mil e temos duas adições. Adições temporárias de 50 mil, que é a despesa com contingência trabalhista, porque ela não pode deduzir do imposto de renda agora, mas pode no futuro. Então, a gente vai considerá-la uma adição temporária. E tem uma adição permanente de 40 mil. Essa aqui a gente vai somar esses 40 mil, mas ele não vai poder deduzir nem agora, nem nunca, porque a despesa com multa não vai ser dedutível. Então, nós temos aqui um lucro real de 200 mil. Esse aqui a gente vai aplicar os 34% e vamos chegar no IR corrente. Tá? Então, IR-CSLL corrente, né, 200 mil vezes 34%, é os 68 mil. Só que esse 68 mil não é o quê? A despesa real, né, dele, né? Vai ser, isso aqui na verdade é a despesa, mas ela tem que ser ajustada com o quê? Aqui, essa adição temporária vai me gerar uma receita agora, porque ele está pagando antes da hora esse valor, porque ele já tinha que considerar esse valor, já tinha que gerar um lucro menor, mas como o imposto de renda não permitiu, nesse momento ele gerar um lucro menor, então ele pagou um IR maior, ele vai ter que fazer esta consideração aqui. Então, essa diferença temporária que é dedutível, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 50 mil do valor vezes 34%, que dá 17 mil, como se ele fosse uma receita, tá? Então, ele vai ser uma receita, ele vai somar. Na verdade, se fosse considerar a contabilidade, o imposto de renda deveria ter sido de quanto? De 51 mil, porque ele já deveria considerar esse valor aqui dedutível, mas ele só vai considerar dedutível lá no futuro. Então, por isso, ele colocou isso como receita, tá? Então, aqui o lucro líquido do exercício foi 59 mil. Se a questão perguntasse, né, qual foi a despesa com IR, a despesa com IR foi quanto? Despesa com IR CSLL foi de 51 mil, né, que é a despesa de 68 mil, e receita de 17 mil, que é aquele IR que não foi pago, que não foi considerado agora, né? Esses 17 mil como dedutível, mas vai poder deduzir no futuro.
só que regime de competência eu tenho que considerar agora. Tá? Então, o lucro líquido do exercício foi 59 mil, que é resposta à alternativa B. Tá? Então, pessoal, esse assunto aqui, como eu falei, ele tem sua complexidade, não é tão complicado assim como à primeira vista. Quem olha de cara aquele pronunciamento já, né, descabela, né, fala, nossa senhora, não estou entendendo nada. Agora, é preciso entender muito bem o imposto de renda, como eu falei, lucro real e mais o imposto, e aí a gente aplica os conceitos do CPC 32. Mas tem que fazer muito exercício, ver essas explicações, se for necessário voltar o vídeo, assistir novamente. E mais ainda, eu tenho uma outra questão que eu vou colocar aqui no card. Essa questão aqui, a gente vai colocar aqui, né, na verdade, para vocês verem também, é uma questão da FGV também bem assim, né, aquela casca grossa mesmo, eu já corrigi, né, na época da prova, lá atrás, e aí você pode ver também, né, assistir esse vídeo, né, da correção da questão, ou então quem estava na correção da questão também pode vir assistir esse aqui para entender melhor do CPC 32. Então, eu fico por aqui, bons estudos a todos!